Olá, 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 olá. Vou chamar vocês aqui. Peraí. Olá. Oi, Edna. Oi, Wilson. Ai, deixa eu botar aqui. Oi, Jorge. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem, amores? Uma caneca de café de amor. Ai! Uma caneca de café de amor. Ai, eu nunca tinha reparado que tem. Sabe que eu não tinha reparado que tem um desenho igual? Gente, tem um desenho embaixo da caneca. Boa noite, meu amor. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Olá, Suzana. Amores, amores, quem tem contato que dessa hora tá acordado, convida aqui, é só você clicar nesse, tem um aviãozinho assim, você clica nele aí você configura. Ah, o áudio tá ótimo. Obrigada, Suzana. Esse povo não me responde. Obrigada. Tô dando uns minutinhos para as pessoas chegarem, né? Edna, a gente tem que combinar um horário, Edna. Você não me lembra também? Edna, aposentada aqui é você, você tem que me lembrar. Vi você, lembrei disso. Vocês estão bem, meus amores? O dia foi bom? Esse Instagram é engraçado, né? Ele demora um pouco a. Vocês escrevem, demora um pouquinho. Oi, querida, tudo bem? Que bom, meu amor. Tô com saudades. Bem-vinda, Jurema. Amores, Digão Marcelo. Esse eu não conheço, mas tudo bem. Ah, oi, Bianca. Oi, Jurema, tudo bem? Bianca, olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Bianca, ficou na minha casa. Ai, gente, olha. Essa cachaça é maravilhosa. Cachaça dos anjos, sabe? Comprei com a Bianca, conheci a Bianca na loja. Uma flor de pessoa. Adorei, Bianca. A Bianca é aquela que a gente mal se conheceu e virou parente. Criou vínculo de coração. Cara, eu já fiz caipirinha, ele já tomou comigo. Já fiz caipirinha. Mas é muito bom. Amores. Ah, tá. Me diz o gosto depois. É gosto celestial. Gosto de deusa. As mulheres que tomam ficam deusa. Gente, boa noite, Digão Marcelo, bem-vindo. Vocês que estão chegando agora, aproveita e faz um convite no aviãozinho, tem um aviãozinho assim, faz um convite para aquelas pessoas que podem gostar de live, para aquelas pessoas que você sente que pode ser contribuição, você convida elas. Que eu vou começar e hoje a gente tem vivência, tá?
E aí vocês podem também convidar pessoas que vocês gostam, que vocês não gostam, para fazer boa ação. A gente convida de todo mundo, quem gosta, quem não gosta, tá? Ah, esqueci de avisar o Nelson, Bianca. Podia ter avisado o Nelson. Fala, Nelson, vem pra cá. Também. Adorei o Nelson também. Meus lindos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês aqui conhecem o Ivanilda, constelação sistêmica? Já ouviram falar? Pois é, esqueci. Vocês já ouviram falar de Bert Helling, constelação sistêmica? Caso não, eu dou uma pinceladinha para a gente entender de que base eu estou falando, né? Que ontem foi Dia dos Pais e aproveitei essa energia do Dia dos Pais para trabalhar essa força do pai, né? Oi, minha flor, tá boa? Suzana conhece. Suzana faz curso comigo, 10 mil cursos comigo, impossível não conhecer. Não, mas eu acho que a Suzana até conhece antes de mim, né? Assim, antes de fazer coisa comigo. Tá? Então faz assim, gente. Quem conhece, fala sim, por favor, que nem Suzana falou. Quem não conhece, fala não. Só para eu ter uma ideia se eu preciso dar uma leve explicação ou não, uma explicação superficial. Tá? Que bom, minha linda. Vanilda conhece, Suzana conhece. Constelação, Digão conhece. Beleza. Edna não. Edna, você não ouviu minha outra explicação, não? A Suzana já conhecia. Bianca, você conhece? O Wilson eu sei que conhece um pouquinho. O Wilson conhece. Jorge também. Bianca, você conhece constelação sistêmica de Bert Helling? Ai, peraí. Errei aqui. Bem, gente, de qualquer jeito eu vou dar uma pincelada, porque no vídeo a gente está aqui, mas esse vídeo vai ficar gravado, outras pessoas que futuramente podem assistir não conheçam. Bert Helling era, né, que ele faleceu, era um alemão, um padre católico, tá? E ele recebeu como missão, ele já tinha 20 anos como padre, ele recebeu como 20 ou 25, agora esqueci. Bert é o criador da sistêmica, o alemão que criou a sistêmica, tá? Ele era um padre e eu tô confundindo, eu não sei se era 20 ou 25 anos que ele já estava como padre e ele recebeu a missão de catequizar o povo Zulu na África. E lá foi ele para viver no meio do povo Zulu, transformando eles em cristãos, né? Da Igreja Católica. Chegando lá, ele começou a ver uma realidade de pobreza física, mas de muita saúde mental, muita saúde emocional. E ele, como um alemão muito racional, foi observando padrões. Ele percebeu que havia padrões naquele povo que causavam essa saúde emocional e mental. E aí ele criou as leis sistêmicas, no sentido de sistema mesmo, as leis sistêmicas. Ele observou que lá não existia exclusão, mas não existia exclusão a ponto muito maior, na história nem conta, assim, mas eu conheço gente que já conhece, tipo assim, quando mudava de casa, levava um pedaço de tijolo, uma porta, uma janela, como lembrança, nem um ambiente que eles iam, excluíam, sabe? Então, assim, a gente hoje vive uma realidade um pouco diferente de 20, 25 anos atrás. Mas se a gente voltar no tempo, 20, 25 anos atrás, todo louco de uma família era excluído, todo suicida não se comentava sobre isso, era excluído, não se comentava sobre abusos sexuais, existiam segredos, não se comentava sobre aborto, não se comentava sobre assassinato, nem assassinos, não se comentava sobre homossexuais, não se comentava sobre loucos. Algumas categorias eram excluídas da família. Ah, se matou, finge que ele nunca existiu, porque isso desonrava uma família. Ah, ele é homossexual, finge que ele não existiu, porque isso desonrava uma família. Ah, foi feito um aborto, finge que não foi feito, para manter uma santidade que não existia. Ah,
a pessoa era louco. Bota no manicômio e guarda segredos sobre isso. E aí ele percebeu, oi Rafinha, tudo bem? Oi Newton, tudo bem? E aí ele percebeu que não existia isso, eles acolhiam todas as histórias. Então, ele percebeu que toda pessoa tem uma necessidade de pertencimento. Nós precisamos pertencer a um grupo. Eu estou vestida assim, com meu cabelinho lindo e solto. Às vezes estou andando de mini saia no Rio de Janeiro, porque eu moro no Brasil. Se eu morasse no Egito, eu estaria usando burca, eu estaria com outro tipo de vestimenta, porque a realidade de crenças, de cultura, de visão de mundo do Egito, de Dubai, é diferente da realidade do Brasil. Há diferenças de épocas e tudo mais. Aí ele observou também que existia muito respeito à ordem hierárquica. O que é isso? Aqueles que vieram antes abriram caminhos e merecem respeito. Exemplo, a gente vive uma vida de muita facilidade. Hoje a gente tem máquina de lavar roupa, Uber, iFood, N coisas, né? Você tem a sua empresa no celular às vezes, mas antigamente, para ligar, na minha infância, eu morei em fazenda, para ligar assim, rodava uma manivela, atendia uma telefonista e você falava, alô, alô, liga para tal número. 2 horas depois, 2 horas depois a telefonista ligava, porque isso era um ponto específico, nem toda a casa tinha telefone, era a ponto da fazenda, ligava e falava, vou transferir a ligação, às vezes você estava falando, caía a ligação. Então, o que acontece? Os nossos ancestrais e antepassados, eles enfrentaram doenças, guerras, pestes, N situações para abrir caminho para chegar até aqui. E entre eles são os nossos pais também. Nossos pais nos permitiram chegar até aqui. E nós temos 2 tipos de pai, é isso que eu vou falar hoje. Mas então, só para voltar, o Bert Hellinger criou a constelação sistêmica. Ele percebeu que toda forma de desequilíbrio, de doença, está tendo como resultado num sistema. Que sistema? Um sistema familiar. Se você é uma empresa, no sistema empresarial, está tendo uma desordem. Então, é preciso ver aonde está tendo a desordem para se colocar na ordem. Aí tem as ordens sistêmicas, tá? E uma das coisas que causa, nós temos 2 energias. Todo mundo que está aqui tem 2 tipos de energia, né? Uma energia que nós recebemos da nossa mãe, que é uma energia feminina, e uma energia que nós recebemos do nosso pai, que é uma energia masculina. E diferente de você não ter conhecido seus pais, por alguma razão os seus pais te deram, por alguma razão os seus pais morreram quando você nasceu, por alguma razão qualquer, os seus pais não puderam estar com você, ou puderam estar com você, mas te feriram na sua caminhada, ou você até acha que seus pais foram perfeitos demais e isso te impede de ter relações com pessoas porque você idealiza tantos pais que ninguém mais é perfeito para você. Nós temos essas 2 energias. A energia feminina, que é a energia da mãe, tem a ver com recebimento. A energia masculina, que é a energia do pai, tem a ver com ação. Quando você estava no ventre da sua mãe, dentro do ventre da sua mãe, você era alimentado pelo cordão umbilical. Você só recebia. Você só recebia, tá? Tanto que tem uma questão até assim que eles falam, o ideal é que a gente não faça cesariana para que o bebê tenha um movimento de sair na hora que ele quer sair, que ele decida a hora que ele quer sair. E que hoje a gente vive num mundo moderno muito doido e muitas vezes esse sair antes da hora faz com que ele seja um ser muito passivo, muito assim, achando que o mundo tem que continuar servindo a ele. E nesse primeiro movimento de sair, de nascer, esse primeiro movimento, que o ideal também nas tribos não se leva o bebê no peito,
bota esse bebê perto do peito e deixa o bebê fazer o movimento. Tomar o peito é tomar a vida, tá? Fazer o movimento de ir até o peito, que todo animal faz, que um bebê dentro de uma área de comunidade mais simples faz também. Isso faz com que comece a desenvolver a potência dele fazer movimentos. Aí você fala assim, mas Marta, e se eu não passei por isso? Minha mãe morreu no parto, e se eu não pude estar com meus pais? Isso tem como a gente ressignificar e dar toda a direção. Por isso que estamos aqui. Tá? Fique calmo. Então, a energia, depois disso, você começa a ter, você se relacionando bem com a sua mãe, você se relaciona bem com os relacionamentos, porque você aprende a equilibrar o dar e o receber. Se você dá em excesso, você seca, porque você não recebe. E se você só quer receber, tomar, ficar que nem um vampiro sem fazer nada, só tomar, você também é a eterna vítima do mundo, que não tem a força para nada, porque o equilíbrio é dar e receber, dar em qualquer tipo de relacionamento. E agora a gente vai falar da força do pai. Se você está com dificuldade de finalizar, você começa, mas você aborta mesmo. Você mata os seus projetos no meio do caminho. Se você tem o impulso de começar, mas você não tem a persistência de segurar, você tem o masculino mal resolvido dentro de você. Se você tem a dificuldade, às vezes fica procrastinando, você tem a energia, que é a energia de ação e de manutenção, de conquistar territórios, que é a energia do pai, do masculino. Você tem essa energia mal resolvida dentro de você. E aí, gente, primeira coisa que eu quero perguntar é, quem quiser, tá? Quem aqui sente... Obrigada, meu amor. Quem aqui sente que começa, mas não termina? No primeiro obstáculo quer desistir, no primeiro obstáculo quer virar as costas. E isso é muito interessante, que às vezes você não tem um aspecto, mas você tem outro. Eu conheço pessoas que às vezes no aspecto profissional ele é ótimo, mas no aspecto relacionamento ele aborta os relacionamentos. Ele quer desistir na primeira dificuldade que tem. Então ele tem um aspecto com o feminino e com o masculino ao mesmo tempo. E muitas vezes, gente, a gente quando é criança, a gente idealiza pai e mãe de maneira... Ou a gente olha de maneira tudo grande, né? Ou idealiza ou transforma num monstro, né? E com isso, nós precisamos trazer para a identidade adulta, para que a gente entenda como balancear esse pai e essa mãe internamente, para que a gente tenha essa força de lidar com os desafios da vida. Os desafios vão aparecer para você e para todo mundo que está nesse planeta, não existe isso. E diferente do seu status social, do seu conhecimento acadêmico, do seu sexo, idade, os desafios vão surgir. Mas qual vai ser a diferença? Vai ser de como você vai, o que você vai acessar dentro de você quando esse desafio surge, né? Então, assim, eu gostaria de perguntar a vocês se alguém tem aqui alguma dificuldade que percebe alguma dificuldade com essa energia de manutenção dos objetivos, de ir para a ação e manter. Ou se percebe a dificuldade de manter as relações, tá? De criar vínculos profundos. Porque muitas vezes a gente estar ao lado durante anos de uma pessoa não significa que a gente está vinculado profundamente com essa pessoa. Isso é muito importante. Às vezes um relacionamento dura 1 ano, mas não foi um relacionamento verdadeiro, vinculado aonde acabou um ciclo. Às vezes um relacionamento vive-se numa vida de aparência. Então a gente tem que perceber que tempo não significa vínculo nem profundidade. Pode significar, como pode não significar, vai depender da entrega, do diálogo, da construção, de lidar, porque a gente cresce nos relacionamentos.
né? Assim, onde tem um grande desafio? Nos relacionamentos. Você tá sozinho, você não tem... Quero agradecer Vanilda e Suzana, porque normalmente a gente fica com receio, né? De se expor. Gente, a gente repete aqueles... o cachorro do vizinho. A gente repete aqueles padrões do segredo. Eu não posso mostrar minhas dores, eu não posso mostrar minha vulnerabilidade. E existe muita força em revelar a vulnerabilidade, tá? Porque a gente revela a nossa humanidade, que todo mundo está em processo. O fato de eu trazer um conhecimento, às vezes trazer um método, às vezes fazer um atendimento, eu me curo junto. Sempre estou me curando junto, acredite, porque a gente sempre pode ir mais fundo e perceber coisas que a gente ainda precisa curar na gente, né? Então, amores, ao você viver sua vida, muitas vezes aquele pai, que é o nosso pai físico, é uma pessoa que por alguma razão que a gente desconhece, tem aspectos que ferem, digamos assim. Tem sombras que ferem, sombras que ficaram mal resolvidas na vida dele. Ou pode ser que esse pai tenha um caráter duvidoso, porque a gente também não pode falar que todo mundo que fere foi ferido. Às vezes alguém foi ferido e ela vai trabalhar a cura, e o outro nunca foi ferido e ele fere. Então a gente tem que entender que o mundo tem pessoas com diferentes consciências, com diferentes escolhas, né? E a gente às vezes nesse mundo esbarra em pessoas que ferem. E digamos que uma das pessoas que fere foi um pai ou foi uma mãe. Como a gente pode criar esse espaço de estrutura, de receber eles internamente, se eles nos feriram? Então, uma das coisas que eu achei grandioso foi perceber que existem 2 pais e 2 mães, que eu vou explicar agora para vocês. Eu já falei disso numa outra live, mas eu confesso para vocês que eu não me lembro qual, e eu quero até marcar de alguma maneira, que fica mais fácil de vocês acharem aqui quando quiserem. Existe o nosso pai e a nossa mãe espiritual. E existe o nosso pai e nossa mãe físico. Marta, esse ensinamento é de Bert Hellinger? Não. Esse ensinamento vem do pessoal da Diksha, da Índia. Mas quando eu trago, eu sempre faço assim, eu busco o conhecimento e busco o melhor de cada coisa, e eu trabalhei isso em mim também, porque eu tive uma situação bem difícil, pequena, onde minha mãe, quando eu saí do hospital, minha mãe não ficou comigo, me deu para morar com meu tio, e eu questionei a vida inteira ela, por que ela fez isso? E ela partiu para o mundo espiritual sem me responder. Cada vez que eu perguntava a ela, ela falava assim, eu não tenho que te dar satisfação. E eu, durante um tempo, eu ficava, que cruel! Aí eu ficava vítima. Até que eu fui trabalhando, entender que eu tinha aquela mãe que era o que era. E eu que tinha que lidar com ela. Não querer que ela mudasse para me agradar, né? Então, amores, o que acontece? Pai e mãe espiritual. Quem são? Um homem e uma mulher que se encontraram sexualmente, fizeram um ato sexual e você entrou aqui linda e maravilhosa, ou você entrou aqui lindo e maravilhoso, tá? Netflix, Constelação Familiar, uma nova mulher, vale a pena. Obrigada, nem sabia. Obrigada, Newton. Gratidão, querido. Ó, gente, Newton deu uma dica boa, ó. Dica da série do Netflix, Constelação Familiar, uma nova mulher. Gratidão. Então, gente, no que você entrou, eles copularam, fizeram uma cópula. Por quê? Porque às vezes o seu pai não era casado com a sua mãe, teve mulher que engravidou através de uma violência sexual e não quis abortar ou não pôde abortar, tá? A gente tem a realidade de vida. Às vezes, naquele ato sexual, foi uma rapidinha que deu mole e você chegou. Opa, e agora?
Então, tem 1000 maneiras que o ato aconteceu. Às vezes, a mulher nem sabe que é um pai, fez sexo com vários homens e não sabe que é um pai, mas a gente sabe energeticamente que um é o pai. Um é o pai, tá? Então, amores, eles são os portais espirituais para nossa chegada no planeta, para a gente vir enquanto ser espiritual entrar num corpo físico para ter uma experiência de aprendizado, uma experiência de elevação da consciência. Pai e mãe físico, 2 pessoas normais, como eu, como vocês, que têm defeitos, qualidades, sombras, luz, traumas, dores que a gente desconhece muitas vezes, tá? Então, assim, muitas vezes a gente literalmente desconhece as dores que fazem com que nossos pais ajam como eles ajam. A gente não sabe o que aconteceu para que eles sejam quem eles são, tá? E, sendo bem prática, às vezes esse pai, eu já tive um atendimento que o pai violentou a filha sexualmente com penetração durante um bom tempo. E ela era pequena. Então, eu cheguei para ela e falei: você não exclua o seu pai físico. Você se afasta do seu pai físico. São 2 coisas diferentes. Excluir é fingir que ele não existe. Mas ele foi sua força de chegar à vida. Mas você vai se conectar com o pai espiritual. É a parte espiritual de chegada nesse mundo e a parte espiritual da sua mãe que você coloca dentro de você. E por que isso? Todos nós temos pai, avô, bisavô, triavô, tataravô e toda uma ancestralidade atrás da gente. E nós temos na nossa ancestralidade gente de muita luz. Assim como tem gente que pode ter feito pactos, maldições e etc. Mas temos gente de muita luz. Impossível você receber a luz e as bênçãos da sua ancestralidade se você não recebe seu pai dentro de você. Então você não está fazendo um favor para o seu pai, você está fazendo para você. Vou dar um exemplo meu. Eu não tenho filhos, tá? Mas eu tenho uma irmã que teve filhos e hoje eu sou tia-avó. Eu tenho um sobrinho neto de 1 ano. Eu faço muitas coisas legais que criam luz para mim. Essa luz se estende. Se estende para quem? Para toda a minha ancestralidade, para toda a minha descendência. Mesmo que eu não tenha filhos. Chega ao meu sobrinho neto. Para o meu sobrinho neto receber as bênçãos da minha luz, ele tem que aceitar a mãe dele. Se ele, por alguma razão, a esposa do meu sobrinho, eu tenho um sobrinho chamado Tiago, a esposa dele é a Débora. A mãe do Pedro, que é meu sobrinho neto, se chama Débora. Ele tem que aceitar a Débora, tem que aceitar o pai dele para poder receber a minha bênção. Entende? E aí, se ele acha a mãe dele errada, isso, aquilo, outro, muitas vezes ele fecha e fala: isso eu não quero. Oi, Ali, tudo bem, meu amor? Isso eu não quero. E no que ele fala, não quero, ele não recebe a vida. Porque o que é a vida? A vida é tudo. A vida é saber que existe estrupador, pedófilo, assassino, traidor, mentiroso, mau caráter. Mas existe pessoas de boa índole, pessoa que estende a mão, pessoa de palavra, pessoa de honra. Você não tem como viver só dia de sol. Não tem como viver negando as tempestades. Abraçar a vida é abraçar o todo e fazer escolhas. Se na sua linhagem familiar, vamos dar para mim, se na minha linhagem familiar tivesse meu avô, interessante, meu avô veio da Espanha, de parte de pai, um homem muito rico, ele fundou o bar. O bar foi fundado em Minas Gerais por um italiano, pelo meu avô da Espanha e por um português. Meu avô emprestava dinheiro. As pessoas, quando não pagavam, ele mandava matar. Meu próprio avô. Meu avô pertence?
pertence. É meu avô. Eu não posso excluir o meu avô, mas eu deixo com o meu avô as consequências dos atos dele. Mas eu começo a compreender que quando você mata alguém, essa família que você tirou a vida de uma pessoa é vinculada à sua linhagem e fica com uma dívida. Dívida essa espiritual, que muitas vezes quem paga não é o meu avô, sobra pra gente que é neto. E aí quando você começa a ter um entendimento, aí eu vou fazer o quê? Vou recusar meu pai para recusar meu avô? Não. Eu vou entender que quanto mais eu for luz, mais minha luz chega ao meu pai, minha luz chega ao meu avô, e minha luz chega pelo vínculo de ter tirado a vida àqueles que ele tirou a vida. Aí esses começam a se elevar. Eu peço perdão, eu vinculo com luz. Eu chego, vinculo com luz e começo a entender espiritualmente toda a minha história. Aí você fala assim, nossa, mas que história horrível. Horrível dá significado. Se eu puder não dar significado horrível, certo, errado, e aceitar o que é, e fazer a partir do que é o melhor. Existe uma bela... Gente, em primeiro lugar, tá dando para entender? Porque às vezes eu tô achando que tá ficando claro e não tá. Fala aí para mim, sim ou não? Digão, obrigada, Digão. Só o Digão entendeu. Que, gente, não tem vergonha nenhuma em falar, olha, fato é fato. Show. Fato é fato. A gente chegar e pontuar o fato. Porque eu gosto até de trazer, aconteceu e ponto. Ah, é perfeito isso. Não é aconteceu e vírgula. E aí, gente, o que eu faço com essa questão? Deixa eu ver que eu voltei, deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Peraí. Ah, sim, lembrei. Quando a gente tem, a gente fala assim, mas e como é que eu resolvo essas coisas? Todo mundo está entendendo, você explica muito bem. Né? Obrigada, meu querido. Como é que eu resolvo essas questões da minha vida? Eu vou dar, assim, um exemplo meu que fica muito fácil. Eu sofri abuso sexual com 3 anos de idade, com penetração. E o homem era amigo do meu pai. O homem contou uma história que na época meus pais acreditaram. E aí, é que eu falei, quando eu saí do hospital, minha mãe me deu para morar um tempo com meu tio. Mas com isso, eu tomei horror do meu pai. Porque quando eu voltei a morar com meus pais, eu via o meu pai... Nunca mais aconteceu desse homem se aproximar de mim, mas eu via meu pai com esse homem, aquilo... Eu me afastei completamente do meu pai, tá? Eu só vim conversar o assunto com meu pai aos 39 anos, quando ele estava para fazer uma operação de câncer. Ele está, para vocês verem o nível de situações assim, que como às vezes a cura é um processo, assim, você vai estruturando. Conforme eu fui entendendo, conforme eu fui estudando, eu fui estruturando. E aí minha mãe nunca quis conversar o assunto comigo, partiu para o mundo espiritual sem conversar o assunto, e tudo bem. E meu pai, quando eu fui conversar o assunto com ele, eu acho que até porque ele estava numa questão de vida e morte, ele chegou e falou para mim assim, eu nunca quis ver seu aborto não, seu abuso, porque para ver seu abuso eu tinha que olhar o meu. Eu nunca imaginei que meu pai também sofreu abuso. Então, para ele ver o meu abuso e conversar com o meu abuso, sobre o meu abuso, antes ele tinha que ver o dele. E o sofrimento dele foi tanto, nem vi que a Bianca está sem áudio, mas a Suzana já respondeu, obrigada, que ele teve essa dificuldade. Meu pai tem 89 anos, então imagina, há anos atrás, isso não era tabu conversar sobre isso. Em muitos lugares as pessoas têm dificuldade de conversar sobre isso. Isso eu converso com tranquilidade porque isso foi resolvido dentro de mim. Mas ter visto um lado humano do meu pai fez assim, nossa, quantas dores existem ali
para ele sempre ter ficado afastado. Quantas dores acontecem que a gente não percebe. E o que que tem? Existia um padrão de abuso na minha família. E aí parou em mim quando eu fui trabalhar isso. Mas eu tenho que entender que meu avô era um homem que tirava a vida. E isso causou dores, desordem em famílias. E essas famílias podem ter amaldiçoado meu avô e gerações. Olha isso, gente. E aí você, quando entende o sistema, você fala, uau, o que que você faz? Aí o que que eu, no caso, tive que fazer? Primeiro, o abusador pertence à minha história. E isso é muito importante. Marta, você guarda um espaço no seu coração para o abusador? Não. Marta, se o abusador fosse vivo, você denunciava ele? Sim. Durante muito tempo eu capava ele. Hoje eu só denunciava ele. Sou bem sincera. Durante muito tempo eu tinha uma raiva que eu caparia ele. Mas hoje eu só denunciaria ele. Mas o que acontece? Eu tive que entender que se eu excluísse ele da minha história, eu ia me enfraquecer, porque eu ia ausentar uma parte que, ao ele ter feito o que fez, ele criou em mim dores, mas ele criou em mim uma força de reação, uma força de impulsão de vida que eu não teria se não fosse ele. E aí eu tenho, graças a Deus, programação neurolinguística. Nossa, exatamente, o quanto você honrou e curou o seu sistema. Porque isso é muito importante. A cura vai para trás também. A luz vai para trás também. Tchum! E vai para os vínculos. Porque esse homem não criou. Se a gente for ver essa história, de onde vem esse homem, com certeza tinha algum vínculo com alguma história aqui dos assassinatos que meu avô provocou. Então, assim, gente, eu sei que tem gente que pode falar, nossa, como ela se expõe. Gente, a verdade cura. Aprende um segredo. Você sempre vai ser julgado, sabe? Mas a verdade cura. Mostrar a sombra, é ali que ela começa, olhar a sombra, é ali que ela começa a ganhar força e trazer luz para você. Enquanto você esconde, até falei isso na poesia, né? Tudo que você esconde se transforma no seu inimigo. Tudo que você revela começa a se tornar seu guardião, sabe? Então, amores, quando eu tô falando, porque muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tenho dificuldade de receber meu pai porque ele me feriu. Eu entendo, porque foi difícil falar assim, esse abusador pertence. Aí chegou um momento que eu tirei o nome dele de abusador, estou passando para vocês uma dica, e coloquei de professor desafiador. Por quê? Porque quando eu falo abusador, gente, eu acesso em mim um lado, mesmo eu tendo 3 anos de idade, eu compreendo isso, mas um lado frágil, um lado sem poder. Quando eu falo professor desafiador, ele me fez ter acesso, através do desafio, a potências, a conhecimento, a vontade de curar a mim e depois eu partir para curar o outro, na verdade. Não sei nem se eu posso falar essa palavra. Tem palavras aqui na mídia que a gente não pode falar, que corta. Não vamos dizer assim, a expandir a percepção da vida. A vida é muito mais, tá? Então, amores, receber o seu pai, primeira coisa que hoje eu quero trazer para você, tem várias ferramentas. Eu vou dar umas ferramentas mais suaves, porque eu estou para começar um curso de 10 chaves mais profundo. Mas uma das ferramentas, vou usar 2 hoje com vocês. Nós vamos fazer uma limpeza de EFT. EFT é uma sigla, Emotion Freedom Techniques. E nós vamos pedir para limpar todas as memórias conscientes e inconscientes que criam dificuldade da gente receber energia do nosso pai espiritual. Não estou falando do pai físico. Porque o pai físico pode ser porra louca mesmo, a mãe física pode ser porra louca mesmo. Mas o pai espiritual foi aquele que só a alma escolheu para entrar.
Deixa eu ler aqui o... Vocês caíram. Como pode ser mais divertido, né? Peraí. Você era só uma criança e não tinha maturidade para entender o que eu era adulto e carregou culpa consciente, mas inconsciente você curou e liberou e se liberou. Fortaleceu de forma saudável. Ah, sim, me fortaleci super de forma saudável. Eu pareço muito mais nova até do que eu sou, porque o meu corpo teve que esperar emocionalmente minha alma. Eu tenho 57 anos, pareço menos. E não tem problema nenhum em fazer nenhum tipo de intervenção. Se eu tivesse feito, eu falava, mas não fiz. Mas o que acontece? Meu ritmo intelectual não, mas meu ritmo emocional precisou de mais tempo para curar minha alma, sabe? Minha alma foi ferida e precisou de tempo para curar. E foi, aí o corpo esperou, sentou esperando. Eu falei, ela envelhece em outro ritmo. Aí tudo tem um ganho, né? Então, gente, a gente vai fazer um EFT limpando as memórias que causaram dor e que impedem a gente receber a força de vida desse pai. Depois disso, vou dar uma dica de vocês escreverem uma carta. Uma carta. Nessa carta, vocês vão rasgar seu coração. Fala, pai, eu gostaria que você tivesse me dado atenção, me abraçado. Eu gostaria que você não tivesse ido embora. Eu gostaria de ter uma família. Pai, não. Você vai escrever tudo. Pai, eu gostaria de te dar um soco na cara. Escrever tudo. Às vezes você que fala, eu gostaria de te dar um soco na cara, e depois você fala, eu gostaria de receber um abraço. Eu gostaria que você me pedisse desculpa. Pai, eu gostaria que você fosse diferente. Gente, a carta é sua. Não se reprima. A carta é sua. Escreva o que você quiser. Você não precisa ter coerência. Ninguém vai ler a carta. Ninguém vai ler a carta. A carta é para você rasgar, mas eu vou fazer esse FT porque vocês vão fazer essa carta sozinho. E aí, depois que você fizer essa carta, existe um arcanjo chamado Arcanjo Ezequiel e uma arqueia chamada Arqueia Ametista. Eles são ligados ao raio violeta. Para quem não sabe, existem vários arcanjos, mas tem 7 principais, que são ligados aos raios de cores de Deus. O arco-íris, né? São os raios de Deus. E eles têm a função de transmutação. Transmutação, tá? Que é daquela cor. Tem até aqui o meu cristal ametista aqui, tá? Transmutando tudo. E eu vou fazer um trabalho com todos que assistirem a live. Eu vou falar, todos que assistirem essa live, aqui ou depois, eu vou fazer um trabalho também. E você vai pedir para que eles transmutem todos os sentimentos, toda a energia que está escrita ali. Se você fala assim, eu trouxe uma maldição do meu pai, você escreve lá, todas as maldições que vieram do meu pai e tal. E você vai queimar. E você vai imaginar que o fogo sagrado está queimando tudo aquilo. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma declaração? A carta é referente ao pai biológico, correto. Mas se você, por acaso, excelente pergunta, se você, por acaso, foi adotada, você vai fazer uma carta para o pai biológico num dia, transmutar tudo aquilo. Depois de uns 3 dias, para vocês também não fazerem tudo no mesmo dia. Quem passou por uma situação de ter um pai biológico e um pai adotivo, faz para o pai adotivo também. Porque muitas vezes, gente, às vezes a gente pensa que a gente é um peso na vida dos pais que nos adotaram, como se fosse um favor. E, na verdade, a gente foi um grande favor para ele. Eu vou dar um exemplo aqui, não se ofenda no que eu vou falar. Você não vê o quanto cachorrinho, gatinho dá uma vida à pessoa idosa que mora sozinha? A pessoa idosa que mora sozinha, muitas vezes, ele tem um vínculo com o gatinho, com o cachorrinho, que é como se fosse um filho, um ente querido de muito amor. E o que acontece ali? Esse ser, que é o cachorrinho, o gatinho, está preenchendo a vida dessa pessoa. A criança, quando foi adotada, ela às vezes carrega a sensação de peso, como se ela fosse peso, como se os pais estivessem fazendo um favor. Não, na verdade, ela é uma grande oportunidade, tá? Ela veio, por exemplo, eu não tenho filho,
Eu não tenho mais idade de ter filho. Se me der vontade de adotar, eu não tenho problema nenhum, eu adoto. Na verdade, essa criança vai ser uma grande oportunidade para mim dar amor, para preencher minha família, tudo isso. Isso é muito importante, porque muitas vezes, por ter essa situação de ter passado esse desafio de aprendizado dos pais físicos não poderem ficar com você, você muitas vezes pode interpretar como eu sou um peso na vida deles e eles estão me fazendo um favor. Não. Na verdade, você é uma oportunidade. Uma oportunidade. Ela não é idosa, mas trata as gatas como filha. Exatamente. Então, bora lá, gente. Alguém tem alguma dúvida? Que eu quero começar esse EFT, porque eu prometo que não ficar muito longo, mas eu vou me empolgando e fica. Se alguém tiver uma dúvida, tem 20 segundos para perguntar. Se não, começa o EFT, depois eu vejo, tá? Então já sabe, quem tem pai biológico e adotivo, faz primeiro o pai biológico, passa 2, 3 dias, trabalha, deixa a energia, faz a cartinha para o pai físico. E aqui, se precisar fazer o EFT, vem aqui. A gente tem 45 minutos, tá? Bora lá, gente, ó. Agora, enquanto eu bato nesses pontos... Ah, eu nunca fiz EFT. Bate e vai falando. Agora, enquanto eu bato nesses pontos, eu solto e libero todas as memórias negativas que me impedem, falo já já, que me impedem de receber do meu pai biológico, receber a vida. Eu solto e libero, mesmo que eu não saiba que memórias são essas. Mesmo que eu não tenha conhecido meu pai, eu solto e libero todas essas memórias. Porque eu me amo completamente como eu sou. Obrigada, Suzana. Troca de mão. Ah, Marta, vai trocar de mão. Troca de mão. Vai por mim. Agora, enquanto eu bato nesses pontos, eu solto, eu libero todas as memórias negativas e emoções negativas ligadas ao meu pai físico, mesmo que eu nunca tenha visto meu pai. Eu solto e libero do meu corpo físico e do meu corpo sutil todos os registros de dor, todos os registros de rejeição, todos os registros de ódio e de raiva, todos os registros de ressentimento e mágoas, todos os registros de tristeza e de medo. Eu solto e libero, eu solto e libero. Eu libero completamente isso tudo da minha energia e dos registros do meu DNA. Eu vou soltando e liberando. É seguro liberar, é seguro soltar. Porque eu me amo e me aceito completamente como eu sou. 2 dedinhos início da sobrancelha. Eu solto e libero todas as barreiras que eu construí, que me impediam de receber a vida que veio através do meu pai. Eu libero todas essas barreiras, eu solto todas as resistências. É seguro soltar e liberar. É seguro soltar e liberar. Do lado do olho, eu solto e libero todos os julgamentos, todas as conclusões que me impediam de receber a vida que veio através do meu pai. Eu não preciso conviver com meu pai. Eu só preciso me abrir
para receber a vida. E eu me abro agora. Embaixo do olho. Eu me permito, nesse exato momento, receber a força que vem do masculino. Eu me permito receber a luz que vem da minha ancestralidade, que veio do meu pai. Eu me abro para receber a luz, a energia, as bênçãos da minha ancestralidade paterna. Eu solto todas as barreiras e eu me abro para receber. Embaixo do nariz. Eu sei que eu posso ter tido um pai físico que não foi a melhor pessoa. Eu sei que talvez esse pai tenha me ferido, ou talvez ele nem tenha tido contato comigo. Mas agora eu me abro para receber a energia espiritual de vida, para me conectar com meu pai espiritual, que foi o meu portal de entrada nesse corpo, embaixo da boca. Nesse exato momento que eu bato nesses pontos, eu entro em contato com meu pai espiritual, que foi o meu portal de entrada nesse mundo e que me deu vida. E eu agradeço a vida. Eu deixo com meu pai todas as ações e escolhas dele. Eu deixo com meu pai os resultados do que ele plantou. Mas eu recebo a vida. Clavícula. Eu recebo a vida. Eu recebo a vida desse pai espiritual. E eu recebo a força da minha ancestralidade masculina que vem através desse pai. Eu recebo a luz e as bênçãos da ancestralidade masculina que vem através desse pai. E eu me volto para a vida. E me abro para ser minha melhor versão e fazer nessa terra tudo que eu vim fazer. Axila, eu recebo a vida desse pai espiritual e abro um espaço no meu coração para tê-lo dentro de mim, me dando base, estrutura de vida. Alto da cabeça, eu recebo a vida e a luz da minha ancestralidade masculina que vem do meu pai e abro um espaço no meu coração para esse pai espiritual e para essa luz e bênção que vem da ancestralidade masculina e passa por ele. Respira, respira. E se caso você sentir que é necessário repetir, vai ter esse vídeo disponível, você repete, me fala como vocês estão se sentindo, por favor, se está todo mundo bem. E depois, quem puder fazer até hoje a carta, caso por alguma razão não dá, faz assim que possível a carta. A Cláudia perguntou, né, sobre o nome do arcanjo, o arcanjo é arcanjo Ezequiel. E a arquéia ametista, tá? E como estão, meus amores? Eu vou pedir uma permissão. Primeiro eu quero parabenizar vocês, né? Assim, bacana ter essa noite de se permitido estar aqui, sabe? Eu acho que é um assunto bacana isso. Ao mesmo tempo, quero dizer para vocês que eu estou abrindo inscrição para um método que eu vou fazer agora, que se chama 10 chaves, onde eu vou trabalhar 10 encontros, tá? 2 vezes na semana. Tem a possibilidade, que bom que você está ótima. Tem a possibilidade de você fazer em grupo de 10 pessoas, ou de você fazer individual também. O grupo de 10 pessoas eu estou começando dia 17, tá? Na quinta-feira,
terça-feira, dia 15, isso aí, dia 17. E o o individual, é a gente marcar um horário e tudo mais, tá? E assim, gente, uma pergunta que a gente às vezes deve fazer é o quanto a gente gasta, qual o preço de manter nossa dor, qual o preço de manter a nossa vida como está, sabe? Às vezes, na hora da gente dar um pulo e ir para a parte paga, a gente não está equilibrando dar e receber, né? A gente quer só receber o gratuito e a gente não quer se responsabilizar e ir mais profundo e seguir um processo, porque eu vou dar conhecimento, ensinamento, tá? Trabalhar esses tipos de curas e, ao mesmo tempo, dar ferramentas, chaves para vocês. Porque, na verdade, não existe uma vida perfeita. De quanto você estiver aqui na Terra, você vai ter desafios e provavelmente depois dela também. Só que existe possibilidade de você acessar chaves de poder, de você até balançar, e aí você acessa sua chave de poder, sua chave de potência, para lidar com aqueles desafios que se apresentam, entende? Gente, os cursos da Marta mudaram minha vida, aproveite. Gratidão, gente. Então, gente, o curso em grupo tá 1970, nessas 10 encontros, 10 pessoas, eu vou fazer 2 horas cada encontro. O curso individual, o método individual, tá 3.970, aí seria 1 hora e vai ser bem focado. Os métodos são os mesmos, mas vai ser bem focado em você. Se você dividir isso por 10 encontros, dá 397. E eu entrego, vou fundo. Eu tenho dons espirituais, mas acima de tudo eu faço curso para criar base, para ter ferramentas de mudança, sabe? Uma coisa que aconteceu é que eu fiquei uma pessoa muito comprometida a tirar as dores das pessoas, sabe? Eu sei o que é dor, sei que é possível curar as dores, sei que a gente tem dentro da gente potência e ferramenta, só que eu fiz uma caminhada de descoberta de erro e acerto. Então eu vou trazer para você que eu sei que já funciona. Você tem essa vantagem. Eu já chego com um método onde você não... uma receita de bolo. Você não precisa mais fazer erro e acerto. Eu sei que algumas estruturas, algumas chaves, algumas ferramentas fazem toda uma mudança na nossa vida, tá? A gente está em agosto, daqui a pouco é final do ano, muita coisa pode estar diferente. Porque às vezes uma mudança de chave, que nem essa, de uma maneira mais leve que eu dei a vocês, vai ter um reflexo diferente na sua estrutura de ir para o mundo. Na sua estrutura. E olha que eu só trabalhei pai. Lá eu vou trabalhar pai e mãe com certeza e vou trabalhar com ferramentas mais profundas. E também não vou trabalhar pai e mãe o tempo todo. Vai ser uma sessão para pai e mãe. E bora lá criar base para ir para a vida ter resultado. Que eu sou muito assim, resultados mensuráveis, tá? Então você sentiu que é para você, você me chama no privado, entra em contato, manda uma mensagem que eu estarei um prazer de tirar suas dúvidas e ter você comigo, tá? Gente, mas gratidão pela presença, gratidão por estar aqui. E, por favor, marque pessoas, se você não está no meu grupo ainda do Telegram, por favor, entre lá, o link está na minha bio, marque pessoas que vocês acham que pode ser contribuição, tá bom? Ó, beijo no coração de todos, gratidão.